E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. José Brito, advogado criminalista e professor universitário. josebrito.com.br, esse é o nosso site, professor@josebrito.com.br. Lá é o nosso e-mail, você pode entrar, deixar informações, perguntas, fazer comentários, enfim, vamos interagir. Bem, quero conversar com vocês hoje a respeito da denúncia e também do aditamento da denúncia, ok? Bastante interessante esse assunto, porque na prática a gente observa que as pessoas lá no processo, é incrível isso acontecer, está meio que desorganizado. Os exemplos que eu vou dar vai começar a clarear um pouco. Lembrando, só para a gente fazer uma introdução, que a denúncia, na realidade, ela leva em consideração o fato típico, antijurídico e culpável. Ou seja, eu estou falando da teoria do crime, consequentemente, os seus elementos ou substratos, como alguns falam. Enfim, a composição da definição de crime. Então está lá, fato típico, antijurídico e culpável. E dentro desses elementos, nós temos os seus subelementos ou os elementos que compõem cada um dos primeiros elementos que nós falamos, que é o fato típico, antijurídico e culpável. E lá no fato típico a gente tem a questão da conduta. A gente tem a conduta, tem o resultado, tem o nexo de causalidade, tem a tipicidade. Então, o que a gente vê no primeiro momento é que a conduta é extremamente importante, porque ela vai ser dolosa, vai ser culposa. Se ela é dolosa, tem que saber se tem alguma excludente de ilicitude, enfim, tudo isso tem que ser analisado no contexto probatório. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o artigo 41 do Código de Processo Penal fala assim, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Bom, o que eu quero extrair daqui de mais importante? Os fatos, criminoso, e a capitulação desse fato, desse tipo penal, que tem que estar previsto no Código Penal ou em alguma legislação extraordinária, fora do Código Penal, tal como legislação do trânsito, tráfico de drogas e por aí vai. E muitas vezes, assim, isso é uma coisa que vem acontecendo, eu venho observando isso, gente, o promotor de justiça, em regra, quando recebe o inquérito policial, ele faz uma análise, faz uma leitura, uma varredura daquilo ali, e depois ele vai chegar à conclusão qual ou quais crimes devem ser imputados ao sujeito. Então, ele já deflagra a denúncia em cima da base que ele recebeu, que é o inquérito policial. Até aí tudo bem. Quando o inquérito policial não traz, por exemplo, informações claras a respeito de um outro crime, por exemplo, poderia estar sendo imputado a ele um crime X, e durante a instrução criminal ele denunciou o réu pelo aquele crime X, mas durante a instrução criminal ficou provado também, através de provas testemunhais, enfim, até outros documentos que possam surgir, uma filmagem, por exemplo, de que ele também teria praticado o crime B. Então, no início foi deflagrado, o réu foi denunciado pelo crime A, e aí, agora, na instrução, durante o processo, parece um novo crime, um crime B, por exemplo. A questão existe no Código de Processo Penal, e a gente puxa o artigo 384 do CPP, a possibilidade de se incluir dentro do mesmo processo um novo tipo penal para aquele réu. Então, veja bem, o que diz o 384? Encerrada a instrução, que instrução é essa? A audiência de instrução e julgamento probatória, se entender cabível a nova definição jurídica do fato em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância de infração penal,
não contida na acusação, ou seja, lá naquela denúncia que ele fez anteriormente, o Ministério Público poderá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias. Aditar é acrescentar algo a mais. Então veja bem, durante a instrução criminal ficou provado, demonstrado através de provas testemunhais, documentais, filmagens e tal, que o réu teria praticado outro crime. Como ele não foi denunciado anteriormente, logo do primeiro momento do oferecimento da denúncia, até porque não se sabia desse segundo tipo penal, o Ministério Público tem um prazo de 5 dias para aditar aquela denúncia, ou seja, acrescentar aquele tipo penal na acusação, e aí o juiz deverá dar uma decisão se recebe ou não aquele aditamento, ok? Se ele não receber aquele aditamento, o promotor de justiça pode ingressar com recurso em sentido estrito. Se ele aceitar o recebimento daquele aditamento, a defesa não tem recurso específico para isso. Aí teria que entrar com habeas corpus para trancar o processo no que diz respeito àquele novo tipo penal que está sendo imputado e já recebido pelo magistrado. Nesse exemplo aqui que eu estou falando, é possível que isso aconteça por previsão legal. Então, até então, nós estamos respeitando o princípio da legalidade, não tem nenhum problema. Me parece aí que poderia estar embutido aqui dentro dessa história a questão da economia processual, enfim, alguns argumentos que são utilizados para que se faça o aditamento nessas condições que eu estou mencionando aqui para vocês. Bom, uma vez oferecido o aditamento, uma vez recebido o aditamento, o juiz ele deve abrir prazo para a parte contrária, que a defesa se manifestar, inclusive se vai querer rolar outras testemunhas, se vai requerer audiência, se vai requerer outras provas, respeitando a ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal e por aí vai. Após oferecimento da defesa, no que diz respeito ao aditamento, pode ser que tenha audiência ou não, e o juiz vai dar prosseguimento ao feito. Bom, até aqui está tudo muito tranquilo, porque a gente tem essa previsão legal. O que mais me chama a atenção, e o que é aí realmente a questão de crítica, né, é que quando o promotor de justiça ele recebe o inquérito e lá está nitidamente claro que o sujeito, por exemplo, praticou o crime A e praticou o crime B. E aí o promotor de justiça vai e denuncia o sujeito somente no crime A. Transcorrida a instrução criminal, antes do oferecimento da sentença pelo juiz, o promotor vem e requer o aditamento da denúncia, incluindo aquele tipo B que já estava dentro do inquérito policial. E, muito provavelmente, por um equívoco dele, do estagiário dele, seja lá quem for, não se atentou que existiam 2 crimes e denunciou por um. E durante a instrução criminal, aquilo despertou nele através das provas e ele agora requer o aditamento. Bom, eu entendo, assim como alguns outros, que não pode o promotor de justiça fazer isso. Até mesmo porque, uma vez ele tomando essa atitude, ele fere o princípio da lealdade processual. É bem verdade que o princípio da lealdade processual é muito bonito no papel, mas na prática, em regra, eles aditam mesmo e não estão nem aí para o princípio da lealdade processual, e alguns ainda argumentam, mas é por questão de economia processual, por questão de evitar prejuízo, mais gastos para o Estado. Só que com isso ele joga uma responsabilidade maior em cima do réu, que não tem culpa pela falha da prestação de serviço pelo promotor de justiça. Mas eles colocam na conta do réu, ou alguma coisa a mais está lá. Então, nesse caso, tecnicamente não poderia ele imputar, através do aditamento, naquela denúncia já ofertada, um tipo penal que ele deixou de fazer lá no início. Então o que ele teria que fazer? Oferecer uma nova denúncia, imputando ao réu só aquele crime que ele esqueceu de imputar, de inserir lá na denúncia, ok? Esse seria o comportamento correto dele. Mas não esperem isso, porque na prática eu vejo que passa direto e eles vão colocando lá os seus aditamentos. O pior disso tudo é ser chancelado pelo Poder Judiciário, através do magistrado.
E o magistrado, por incrível que pareça, eu faço sempre essa crítica mesmo, e sem nenhum receio de fazê-lo, parece que existe um desconsorte ativo, né, na acusação ali. Parece que o MP e o juiz trabalham juntos, né? Então o promotor adita a denúncia nessa situação que já era para ter oferecido a denúncia com 2 crimes e ofereceu com 1, e agora adita a denúncia e o juiz geralmente dá lá a decisão de recebo, o aditamento, e abre prazo para a parte interessada. Bom, gente, me parece isso ser um absurdo muito grande, e pior ainda quando é chancelado pelo magistrado que dá a decisão de recebimento da denúncia. Bom, por que isso é um prejuízo? Porque pode acontecer que, em razão desse aditamento, o réu venha a ser condenado por esse tipo penal, que provavelmente, se fosse respeitado o trâmite legal, poderia ocorrer a prescrição. E aí eu chamo a atenção de vocês, caso isso aconteça no caso concreto, né, no dia a dia, o que você faz? Você ingressa com o seu habeas corpus para trancar o processo no que diz respeito ao recebimento do aditamento da denúncia, ok? E aí espero o tribunal decidir para saber se eles vão realmente refutar aquele aditamento, e aí o promotor vai ter que oferecer uma denúncia separada, à parte, imputando só aquele tipo penal. Isso é interessante você fazer, porque dependendo do tipo penal que vai ser imputado a ele, quando esse processo descer do Tribunal de Justiça, né, e for para o juiz de primeira instância, até chegar ao promotor e até ele oferecer essa denúncia, nova denúncia, não é a antiga, uma nova denúncia com um tipo penal novo, pode ser que esse crime esteja prescrito. Então, é um benefício que o seu cliente tem. Então, chama a sua atenção para os casos do aditamento, ok? E quando ocorreu o aditamento, e agora, entre aspas, chama aditamento legal, vai ocorrer, né, a interrupção da prescrição para aquele novo tipo penal ali, daquele momento, ok? Então fiquem atentos para isso. Agora, pode também acontecer do aditamento ocorrer durante a instrução criminal, não para imputar um novo tipo penal ao sujeito, mas sim para inserir mais um réu, tá? Ali naquele contexto. Então poderia falar no concurso de pessoas. Então, por exemplo, o réu X está sendo processado pela prática de um crime qualquer lá, e durante a instrução criminal fica provado através de provas testemunhais, ou também com uma filmagem, de que existia uma outra pessoa, ou seja, um coautor junto com esse réu. E aí o promotor, tendo conhecimento dessa autoria e da participação desse novo autor, que é um coautor nesses fatos, o promotor pode aditar a denúncia para incluir esse novo sujeito naquela relação do fato criminoso, ok? Então, fique atento quanto à questão da denúncia. Por isso que o advogado criminalista ele tem que ser muito detalhista, tá? Porque quando ele pegar a denúncia, ele verificar lá no inquérito policial se o que está sendo ofertado na acusação agora, através do órgão competente do Ministério Público, por exemplo, se isso está dentro do contexto do inquérito. Bom, se está dentro do contexto, ok, mas se estiver faltando alguma coisa que fosse prejudicar o seu cliente, se no futuro se tentar fazer a questão do aditamento, você pode tomar as medidas que eu acabei de falar. Então, a análise da denúncia junto com as provas, e aí falamos, entre aspas, os elementos que compõem, né, que dão base e suporte para aquela denúncia, porque a prova vai ser produzida já no processo. Eu chamo isso e tantos outros de elementos, né, para que se tenha o mínimo de possibilidade de deflagrar a ação. Então o inquérito policial, para mim, possui elementos, né, em que dão condições para que o promotor de justiça possa deflagrar a denúncia. E lá vai ser produzidas as provas. Independente disso, muitos chamam de provas aqueles fatos que estão inseridos naquele inquérito, você precisa analisar.
Porque caso aconteça essa situação, observe que seu cliente pode, né, sofrer uma penalidade antecipada porque você deixou de entrar, por exemplo, com o remédio correto, para não deixar que aquela nova imputação recaia sobre ele, já contando com a possibilidade da prescrição. São questões para serem avaliadas. Parece que é só uma questão de ordem prática, mas também é uma questão de ordem técnica, né? Então você tem que fazer uma análise do contexto e saber que o promotor de justiça, quando ele denuncia, ele tem que fazer essa denúncia com base lá no inquérito policial. Gente, se esqueceu, a gente está diante de uma falha na prestação de serviço do Estado, através do Ministério Público, através do seu promotor de justiça. Então, não pode agora querer, sob o manto da economia processual, prejudicar o réu, que, por exemplo, poderia estar já fazendo uma contagem de prazo para prescrição daquele tipo, mesmo que ele tenha praticado, tá, gente? Aí é um problema lá, não dá para o réu e nem a sociedade ficar pagando por um erro do Ministério Público. Eles possuem uma estrutura enorme para cometer erro. Então, eles têm que ter essa cautela e não ficar fazendo isso de qualquer jeito. Então, fica essa dica aqui no que diz respeito, né, à denúncia, ao aditamento da denúncia. Fica aqui também a dica para você avaliar a questão das provas, entre aspas, que eu até então estou chamando de provas, mas tecnicamente são elementos, né, informações, que depois serão ou não ratificados em juízo para ser uma prova, e já dentro do devido processo legal. Então, fica essa informação para vocês que estão fazendo algum tipo de concurso, ou se estão estudando, ou no caso da prática, no dia a dia. É possível que exista o aditamento? Mas tem que saber analisar esse aditamento, tá ok? Se for nas circunstâncias que eu já mencionei, você pode tomar as medidas que eu acabei de falar para vocês aqui. Não deixe isso passar em branco, porque você pode perder uma grande oportunidade, né, de fazer uma defesa técnica eficaz e eficiente para o seu cliente. Fica aqui essas informações. Estarei trazendo outras informações referentes ao aditamento também, se pode ser aditada uma queixa-crime ou não. Enfim, tem outros debates para serem analisados a respeito desse assunto aqui. Fica o nosso site, josebrito.com.br, lá tem bastante informação para você. E o nosso e-mail, professor@josebrito.com.br. Grande abraço a todos, bons estudos.